Questões. Portanto, vamos então dar início à temática de hoje e vamos falar sobre a atração de talentos para a indústria. Para se juntar à conversa, vamos ter mais à frente o Ricardo Silva, administrador da empresa Tintex, e Júlio Sá, diretor de produção da empresa Genotrix. Aproveito desde já para agradecer a participação destes ilustres convidados. Obrigada, Ricardo, e obrigada, Júlio. A atração de talentos para a indústria é um tema que preocupa todos os setores, portanto, não é um tema exclusivo da ITV. Obviamente que é uma grande preocupação para o setor têxtil, vestuário e da moda. O CITER considera que é extremamente importante trabalhar este assunto desde cedo, sensibilizando os mais jovens desde tenra idade, e, portanto, consideramos que para ter impacto na admissão de novos perfis com valor nas nossas empresas, temos que apresentar as indústrias aos jovens para que estes estejam devidamente informados antes de fazerem as escolhas da área formativa para o prosseguimento de estudos. E promover também uma aproximação à realidade industrial para que estas escolhas sejam devidamente fundamentadas. O CITEV, ciente desta necessidade de aproximar estes dois públicos e, portanto, aproximar os jovens e a indústria, associou-se a outros centros tecnológicos, nomeadamente ao CATIM, ao CTCV, ao CENTINF, ao STIC, ao CTCOR e ao CTCP, e desta forma, em consórcio, levamos a indústria para dentro das escolas através do projeto Pense Indústria I 4.0. O objetivo deste projeto é desmistificar a imagem da indústria junto dos jovens, e estamos sempre a falar de jovens do 7º ao 12º ano de escolaridade, para que a médio e longo prazo possamos ter mais jovens interessados em enverdar por carreiras associadas à indústria. A título de curiosidade, este projeto nasceu há mais de 20 anos e continua a ser um projeto com muita pertinência no contexto atual, e eu diria mesmo que cada vez mais com os recentes desenvolvimentos da indústria na área da inovação, da própria transição digital, da sustentabilidade, este projeto assume cada vez uma maior relevância. Claro que, com o decorrer dos anos, fomos implementando novas atividades e dando resposta às novas exigências da indústria, mas a verdade é que esta não é uma questão que se resolve num ano. É preciso fazer um trabalho consistente e constante junto dos jovens, das empresas e, fundamentalmente, de toda a comunidade educativa. É nossa preocupação transmitir uma imagem atual da indústria e para muitos jovens e também famílias, professores, psicólogos, educadores, a indústria, incrivelmente, ainda é associada a trabalho pesado e sem boas condições laborais. Mais à frente eu gostava que os meus convidados também partilhassem a opinião sobre este tema. E com este projeto, nós podemos partilhar com os jovens que a indústria é sustentabilidade, a indústria é digitalização, é robótica, é inovação. Podemos partilhar exemplos reais da indústria e casos de sucesso que estão muito próximos de nós e muitas vezes os jovens não identificam como sendo casos de sucesso de empresas portuguesas. E, portanto, tudo que tem muito sucesso não é português, que está completamente errado. Para o efeito, fazemos sessões temáticas relacionadas com os novos materiais, os têxteis técnicos, a economia circular, muito importante, a robótica, a realidade aumentada, o empreendedorismo, inovação. Estas sessões têm sempre como base a experimentação de equipamentos inovadores, alusivos às várias temáticas. Basicamente, o que nós pretendemos é, vamos permitir aos jovens que experimentem novas ferramentas e novos equipamentos, sempre com enquadramento industrial, tenham novas experiências, conheçam as novas profissões da indústria e desta forma consideramos que estarão mais capazes para a tomada de decisão. Esta aproximação tem sido feita através dos centros tecnológicos, mas consideramos que pode e deve ser feita também através das empresas. Consideramos importantíssimo que os jovens conheçam a realidade industrial nas instalações das empresas, que vejam as empresas como espaços agradáveis de trabalhar, limpos, que têm pessoas motivadas e felizes.
São importantíssimos os testemunhos reais dos empresários e, portanto, consideramos que as empresas têm um papel preponderante nesta aproximação. É importante referir que todo o investimento que é feito nesta fase junto dos jovens por parte das empresas, a médio e longo prazo, é um investimento na sustentabilidade da própria empresa. E, portanto, eu diria que a questão fundamental é como é que nós podemos continuar a investir na inovação dos processos, dos materiais, dos produtos da própria empresa, se não temos novas pessoas para integrar e para agarrar estes desafios. E desta maneira vou passar a palavra aos meus convidados. Começo por pedir ao Ricardo que me faça uma visão por parte da indústria e esta visão de que, afinal, quais são as oportunidades que existem dentro da indústria, têm estas dificuldades em captar talentos e jovens para serem integrados na indústria e, portanto, que nos fala um bocadinho sobre a realidade da Tintex. E depois gostava de ouvir o Júlio Sá, que já participou no projeto Pensa Indústria, quando frequentou o 9º ano de escolaridade. Atualmente é diretor de produção de uma empresa de impressão 3D, mas também já passou pelo setor têxtil e gostava que partilhasse connosco se a participação neste projeto teve impacto nas suas escolhas formativas e profissionais e de que forma. Começava então pelo Ricardo, por favor. Obrigado, Sofia. Boa tarde. Eu acho que aqui temos que olhar para isto como o que se passou connosco enquanto estudávamos, cada um de nós. E o que é que era sexy na altura, o que é que era influente, o que era importante, o que é que as pessoas e as famílias também falavam sobre o assunto, não é? E eu estive a pensar nisto enquanto estivemos a fazer o briefing outro dia e sobre o porquê desta questão toda. Eu acho que, por exemplo, quando andava no liceu, o que era giro era ser médico. E estas áreas, e o advogado, etc. Eu acho muito que é pelo contacto que tem com as pessoas, porque estamos no dia a dia com as pessoas, com a sociedade, com cada um de nós, e vê-se, é visível. Portanto, tem carreiras visíveis, percebe-se o crescimento, percebe-se o que é que está a acontecer com cada um desde da faculdade, neste caso, até ao fim de carreira, ou seja, toda a gente conhece o percurso e percebe-se o impacto na sociedade. Na indústria, isto nem sempre foi assim. Em todas as indústrias, penso que passaram pelo mesmo, na têxtil era ainda mais evidente isto, que era uma indústria fechada, uma caixa negra, ali não se percebia nada do que acontecia nas fábricas, só sabíamos o que acontecia nas fábricas por quem lá trabalhava. E normalmente não eram coisas boas, não é? Por isso, acho que esta ideia era muito bloqueada a quem já estava na indústria. Por exemplo, na indústria de têxtil, toda a gente falava que era trapos. Eram os trapos na nossa área, tinturaria e acabamento, ainda era, se calhar, pior. Eram os trapos sujos, molhados, aquelas coisas assim. Eu acho que a partir do momento em que começamos a ter mais visibilidade sobre o que acontece na indústria, isto porquê? Porque o fim de cadeia da indústria são produtos que nos chegam a nós enquanto pessoas, não é? Enquanto consumidores, enquanto compradores. E quando começa a haver redes sociais, globalização, começa a haver Facebooks, Instagrams, e as pessoas começam a filmar, começam a ver as selfies, estas coisas todas, toda a gente quer saber mais um pouco. Portanto, a moda começa, e neste caso particular da têxtil, começa a ter mais preponderância ainda. E as pessoas usam isto como maneira de se promoverem nas redes sociais, que é o dia de hoje. Eu acho que essa transparência e abertura é que faz com que a indústria possa tornar-se muito mais sexy do que a medicina hoje em dia. E cada vez que temos visto nas universidades, as médias de entrada estão a pender para as engenharias, para as físicas, para as matemáticas. Não é o que era há 10 anos, né? Ou há 15. Portanto, o que eu acho que está a acontecer na indústria é isto. Nós estamos a fazer esse caminho na Tintex e a mostrar ao consumidor e às pessoas no geral o que é que acontece dentro das empresas, dentro da fábrica, nas colaborações. Isto aqui é cativante para quem não nos conhece ainda, é cativante para os jovens que procuram, etc. E também para quem está cá dentro, não é? Porque aquilo que falámos na atração, a atração tem duas vertentes. É realmente o recrutamento e as pessoas pensarem na indústria como carreira, mas quererem continuar na indústria, quererem continuar nas empresas. Porque no passado as pessoas tinham um emprego só, geralmente na mesma empresa, e quem era costureira a vida toda, quem era, não sei, tintureira a vida toda na mesma empresa. Hoje não se passa isso, eu acho. E
com as novas áreas, e o Júlio passa por esse caminho todo, novas áreas que passamos por inovação, por desenvolvimento de produtos, tecnologias, passa do físico para o digital, agora já é outra vez um misto, é o digital, há estas vertentes todas, e eu acho que isto é envolvente, não é? E se conseguirmos captar o consumidor, que é cada um de nós, e são os jovens de 15 a 6 a 7, principalmente, do que é que está a acontecer, e o efeito final, acho que é esse o caminho. É mostrarmos exatamente o que é que está aqui a acontecer, e os criadores somos nós. Os criadores são a indústria. Não há mais ninguém que crie. Esta é a grande diferença entre os serviços e a produção, não é? O primário, o secundário, terciário. Em Portugal, no Norte especialmente, nós somos uma zona produtora, não somos uma zona de serviços, tendencialmente. E acho que isto é cativante, e acho que temos que demonstrar isto. E estamos a fazê-lo, claramente, em várias áreas. Na Têxtil tem passado uma reformulação gigante, positiva, muito positiva nesta vertente. A área do automóvel sempre foi interessante porque se via os carros. Hoje é interessante porque se vê o que é que acontece dentro dos carros, dentro da indústria, dentro das fábricas, a robótica toda a acontecer. E, mais uma vez, Têxtil está em todo lado. Portanto, eu sei que o Cidade está aqui a ter um papel preponderante enquanto coordenador do Pensa Indústria no geral, mas falamos em toda a indústria, acho que temos aqui uma força grande, que é mostrar o que se faz. E o produto final, seja a embalagem, seja a têxtil, seja o que quer que seja, sejam os bisturis, passa por uma indústria, não é? Claro. Por isso não é só o médico que está no fim a usá-lo. Todas as pessoas que estiveram na cadeia de valor têm a sua preponderância. Acho que é preciso mostrar isso. Obrigada, Ricardo. Vamos passar a conversa aqui um bocadinho ao Júlio e depois voltamos outra vez, está bem? Júlio, por favor, a tua visão. A minha visão, eu acho que o Ricardo, primeiro quero agradecer a oportunidade de ter esta presença, é muito bom, entre aspas, poder voltar a casa e falar com vocês, tenho um prazer enorme poder participar ativamente nisto. Mencionando o Ricardo, eu acho que ele tocou num ponto muito importante, que é a nossa geração, a minha e do Ricardo, nós somos privilegiados por sermos o principal fruto da globalização. Eu acho que esse é que é o ponto crítico da mudança de paradigma entre de antes a medicina ser sexy e agora a indústria é sexy. Porque de facto é isso. As redes sociais, a internet, o facto de termos um ecrãzinho no bolso permitiu-nos ver e abrir as nossas portas para perceber o que é que está a acontecer, como é que determinado produto é feito, como é que existe o desenvolvimento, seja o design de um carro, seja o design de uma camisola, o design de qualquer produto, está acessível. Nós conseguimos ir ver. Qualquer dúvida, uma pesquisa rápida no YouTube e nós descobrimos rapidamente como é que a coisa acontece. E acho que isso é que nós somos privilegiados e temos acesso e temos essa informação à nossa mercê. E nesse sentido, penso que a minha passagem pelo Pensa Indústria foi algo que despertou em mim essa vontade de descobrir mais. Lembro-me perfeitamente, no meu 9º ano, de brincar com uma caneta 3D, em que algo digital, algo feito por bits, algo eletrónico, representava algum tipo de feedback no mundo real. Isso, olhando em retrospectiva, mudou completamente a minha maneira de pensar. Na altura não, era uma brincadeira, era uma coisa nova, era um brinquedo novo. Mas olhando em retrospectiva, criou em mim uma vontade de, ok, eu já mentalmente consigo, eu sei que dá para desenhar no computador. Eu sei que dá para fazer estas coisas todas fantásticas. E nisso, eu acho que cada jovem ter essa oportunidade de se desenvolver e de sujar as mãos nessas coisas, eu acho que se traz dentro de nós uma capacidade quase inata de nos adaptarmos. E volto outra vez ao que o Ricardo disse. Cada vez mais dentro de nós, jovens, e eu falo como engenheiro, nós jovens engenheiros sabemos que um trabalho não é para a vida. Eu sei que esta semana ou neste mês eu estou responsável pela manutenção de equipamentos, se calhar daqui a um mês eu já estou a trabalhar com o design e estou no desenvolvimento de produto. Portanto, eu acho que esta geração que viveu a globalização tem uma postura muito mais dinâmica e acabamos por ser obrigados a ser dinâmicos, porque a indústria também a isso nos obriga, a sermos capazes de nos adaptar rapidamente aos diferentes desafios que as empresas onde estamos incluídos têm ao longo do seu ciclo de trabalho anual. E penso que sim, penso que sem dúvida o Pensa Indústria
trouxe a mim e a outros participantes essa capacidade de olhar para um problema, e podemos, se calhar, dizer, olhar para o negócio com uma visão mais holística, de início até ao fim, porque, de facto, já temos essa infraestrutura digital que nos permite ter essa visão, e sim darmos uma resposta em conformidade e, de facto, ao nível que é exigido. E sim, claro, sem dúvida que cada vez mais a realidade industrial está cada vez mais transparente. As empresas querem cativar jovens porque, foi como nós falámos no outro dia, Sofia. Se o CITEV, que é uma instituição de renome, que toda a gente sabe o que é cada vez mais agora durante uma pandemia, tem dificuldades em a trazer para dentro de portas, seja um informático, seja alguém com características técnicas muito mais específicas, em uma indústria, uma empresa que não tenha esse nome, muitas mais dificuldades terá. Ou seja, se do lado da mão de obra, entre aspas, do talento, existe esta mudança de dinâmica, existe este conhecimento mais transversal, eu acho que nas empresas também que nota-se que aquelas que primam pela diferença e tentam chegar aos jovens, tentam adaptar-se para incluir estas novas maneiras de pensar dentro das suas equipas, acabam por ser empresas que vão ter mais facilidade em contratar, mais facilidade em se expor ao mercado. Obrigada, Júlio. E eu lanço aqui uma questão ao Ricardo, e sabendo nós que a Tintex está sediada em Vila Nova Cerveira e tem uma série de empresas, nomeadamente o setor automóvel e de outros setores, a competir pela atração de talentos, que estratégias é que a Tintex implementou para poder, obviamente, recrutar pessoas novas e com talento? É uma ótima pergunta, Sofia, porque de facto estamos numa altura onde, nesta zona em Cerveira, há muito pouca gente sem trabalho, felizmente, isso é muito bom ver isso. Portanto, o que nós temos que garantir é que há confiança na empresa, por quem está, e há muito trabalho de palavra, passa a palavra, porque é uma comunidade mais pequena, onde as pessoas todas a gente se conhece, portanto, aqui toda a gente começou a conhecer a Tintex como uma empresa completamente estável, fácil de trabalhar, informal, um ambiente muito informal, e isto vai passando. E em novos recrutamentos sentimos que há esta passagem de informação clara entre as pessoas cá na zona. Isto para quem é daqui da zona. Não é fácil contratar pessoas mais técnicas, com novas tecnologias, na área do digital, etc. Então, o que é que temos feito? Aqui temos que ir alargando a nossa área de atuação. Né? Então, começamos a contratar mais na zona do Porto, do Braga, e criar as condições para que as pessoas se sintam bem cá na empresa, mesmo com essas, digamos, adversidades, ou dificuldades maiores do que se estivessem próximos de casa. Eu próprio não sou daqui, eu sou de Esposende. Temos cada vez mais gente que é de longe de Cerveira. E depois criamos outras ferramentas, por exemplo, criamos um espaço também na Maia, para estar mais próximo de novas pessoas, e vamos alargando a nossa espera. Mas acho que acima de tudo é manter a confiança de que é uma aposta. Ganha para toda a gente, é um investimento de cada um, uma relação bilateral, não é unilateral, isso já acabou. Ou seja, nós dependemos de quem está connosco, as pessoas dependem da empresa. E acho que isto é importante, e ter um crescimento conjunto. Portanto, o plano de carreira, ter um caminho a médio e longo prazo, acho que é cada vez mais importante. Nós víamos as pessoas num só trabalho durante a vida toda, hoje já não. Portanto, as expectativas estão sempre a mudar. E é isto, eu tenho estas conversas todos os meses com colegas meus sobre como é que vai ser, o que é que vai acontecer naquela área, o que é que vai acontecer comigo, a minha equipa, como é que eu posso organizar a minha equipa, o que é que eu lhes posso dizer, o que é que eu posso comunicar. Né? Isto na área da retenção. E isso é uma bola de neve que faz com que criemos a infraestrutura e a estabilidade para cada um de nós e possamos recrutar mais facilmente. Depois, claro que há as coisas como os salários, etc., que antes eram super importantes, muito mais importantes do que tudo o resto, mantêm-se importantes. E é preciso ter esse foco também, perceber quais são as expectativas de cada pessoa, porque são diferentes. A minha hoje é diferente, se calhar, há 5 anos, não é? Isso vai mudando. E temos de estar atentos a cada pessoa. Sim, é verdade. Sim, é verdade que uma outra questão que nos leva depois desta conversa é a questão da retenção dos talentos, não é? E essa sim é bastante complexa porque
a agressividade com que as várias empresas querem agarrar estes talentos faz com que esta competitividade tenha impacto dentro das várias empresas. Portanto, há um aspecto fundamental que referiste e que eu acho que devo dar ênfase, que é a questão da comunicação das empresas, comunicar a empresa, partilhar a empresa. Isto é fundamental. No fundo, é o que o projeto faz também, pôr a empresa como transparente e não haver aqui nada escondido, porque só assim, com colaboração de todos e partilha, é que nós podemos também evoluir. E, portanto, é essa a mensagem que eu tenho passado também aos jovens, que hoje em dia a indústria é muito mais aberta e há um aspecto muito importante e muito interessante na indústria, é que nós hoje olhamos para dentro de uma empresa. Há uns anos nós tínhamos pessoas só da área técnica têxtil, e hoje em dia temos várias pessoas com vários perfis diferentes, com vários percursos académicos diferentes, e isso tem sido muito positivo para as empresas e para a evolução. Na vossa empresa também é assim, Ricardo? Sim, isso é um facto. Nós, e até por estratégia, nós procuramos sempre recrutar pessoas que não tenham estado na têxtil, por ter novas visões, novas ideias, porque acho que a componente técnica aprende-se. A componente têxtil, do tingir, do acabar, do desenvolver um produto têxtil, acho que se aprende. O que não se aprende tão facilmente ou tão rapidamente são os componentes mais humanos, comunicação, motivação, a questão de querer crescer e crescer em conjunto com os colegas, com empresas. Portanto, nós vamos buscar pessoas que tenham essas componentes, seja de que era for. Tenho colegas que já vieram de áreas muito, muito distintas, dentro da indústria ou fora da indústria. E isso é um desafio. No início, claro que é um desafio. Se as pessoas não têm componente técnica no seu imediato, é um desafio, não é? Mas se tivermos o pensamento de longo prazo, acho que é a aposta mais que ganha. Está mais que provado por vários estudos teóricos e científicos, aquelas coisas todas, e é comprovado na realidade. Nós temos isso hoje bem assente e cada vez mais fazemos. Se as pessoas da têxtil têm estas componentes, melhor ainda. Atenção, não estou a dizer que Claro. a têxtil não é fácil. Mas também acabamos por criar dentro da empresa uma cultura de transferência de conhecimento, que é importantíssima, porque há muitas empresas, eu sei que na Tintex a média da faixa etária ronda aos 34 anos, é muito positivo. Há empresas que têm uma faixa etária já envelhecida, e se houver a cultura da transferência do conhecimento, este conhecimento não se vai perder com as pessoas. E, portanto, vindo pessoas de outras áreas para serem inseridas na indústria, isto acaba por haver também esta cultura de partilha internamente. Isto é muito positivo. Eu diria que isso acaba por ser a base de do sucesso de qualquer empresa. Só mais uma questão, só temos 4 minutos, isto passa a correr. Vocês consideram que o ensino e a oferta formativa está desfasada das necessidades da indústria? Eu tenho essa sensação, não é? A resposta é sempre sim. A resposta é sempre sim. Agora, quando desfasado está, eu espero que esteja a ficar menos desfasado do que antes. Mas as próprias universidades estão desfasadas, nota-se esta diferença grande. E quando eu passei, notei isso. Com quem eu falo mais recentemente, e tenho esse cuidado de falar com jovens engenheiros, no meu caso, sentem isso. Agora, isso na área técnica. Depois já há outras componentes humanas, financeiras, também são pouco tratadas. Portanto, sim. E acho que temos que trabalhar no assunto. Bem, Júlio, queres acrescentar a tua opinião aqui? Sim, concordo com o Ricardo. Concordo que o nosso tecido educacional e universitário tem cerca de entre 5 a 10 anos de desfazamento da realidade empresarial e industrial. Penso que esse gap, essa diferença está cada vez a encurtar-se mais, porque também devido à globalização e à tecnologia toda que permite também quem está a lecionar ter mais noção do que é a realidade dos chãos de fábrica e, claro, das parcerias que existem entre as diferentes empresas e os diferentes cursos superiores, e não só superiores, mas também profissionais, sobretudo profissionais, e nota-se que cada vez mais essa diferença entre a realidade está a reduzir-se. Nota-se que cada vez mais os jovens, quando saem, têm mais noção, eu já sei o que é um sistema de gestão da qualidade, eu já sei o que é um SAP, eu já sei que existe uma gestão de estoques,
Se é preciso fazer um Excel, se é preciso fazer um Word, já existe este conhecimento. Já não é uma coisa que chega um jovem de novo a uma indústria e tem que aprender essas coisas todas. Não, isso já não acontece como acontecia no passado. Agora, também posso interligar com alguns comentários que estava a ler aqui enquanto vocês falavam, que tinha a ver com a diferença. Será que os mais velhos são válidos? Será que é válido juntar os mais novos com os mais velhos? Claro que sim, totalmente. E temos as ferramentas para isso. Cada vez mais, se falarmos genericamente, uma pessoa que tem mais idade, se calhar vai ser automaticamente dizer que tem mais problemas de memória, mais problemas de mobilidade, os típicos problemas da idade. Cada vez mais a tecnologia está ao nosso dispor para salvaguardarmos essas situações. Agora, é como o Ricardo está a dizer, independentemente da idade, uma pessoa com a postura, com a proatividade, com a vontade de querer fazer mais, fazer melhor, de mostrar o seu melhor todos os dias, independentemente de tiver 45 ou 25, vai conseguir contribuir. E as empresas têm que dar essas ferramentas. É isto. Muito simplesmente, as ferramentas têm que estar disponíveis. Só para terminar, muito rapidamente, tenho uma questão no chat que coloca a seguinte dúvida. E relativamente à contratação de pessoas com mais idade, qual é a vossa perspectiva? Como não temos muito tempo, eu acho que o recrutamento de pessoas que têm experiência são uma mais-valia. Se nós tivermos equipas multidisciplinares, com várias faixas etárias, tudo isto é complementar. E, portanto, as equipas ficam mais equilibradas. Não falamos só do género, falamos das idades, falamos de todos os aspectos que podem equilibrar uma equipa. E, portanto, sem dúvida, termos pessoas com mais idade no recrutamento é também positivo. Nós não estamos aqui a falar só de jovens talentos que saem da universidade diretamente. Estamos a falar de pessoas válidas. Um talento é uma pessoa válida para a indústria. E, portanto, fica aqui a resposta muito rapidamente. Bem, foi muito bom falar convosco, foi uma conversa muito agradável. Vou só para terminar colocar aqui um desafio às empresas. Portanto, o CITEV está a mediar este contacto entre esta aproximação entre as empresas e os jovens e as escolas e, portanto, se da parte das empresas estiverem disponíveis para abrir as portas, para colaborar, para participar neste projeto, contactem-nos. Nós fazemos a mediação, definimos estratégias concretas para que possam potenciar esta aproximação e mudar a imagem da indústria. E há muitos exemplos, há coisas muito simples que podemos fazer e que podem ter impacto nos jovens. Vídeos sobre as instalações das empresas, testemunhos reais dos empresários, visitas às empresas, desafios por parte dos empresários para os jovens empreendedores que estão no ensino e, portanto, há aqui uma abordagem que pode ser muito criativa, porque o foco é o mesmo, é sempre o mesmo, é tentar de alguma forma elucidar os jovens para esta imagem real da indústria. Mais uma vez, obrigada a todos os participantes. Ficou muita coisa por dizer, mas foi muito agradável. Espero encontrar-vos em breve numa outra sessão para darmos seguimento. Se calhar passarmos para a parte da retenção dos talentos, que é fundamental. E agora convido-vos também a continuar com as próximas sessões e a fazer, obviamente, uma visita virtual à Motíssimo. Muito obrigada pelos vossos testemunhos. Obrigado. Até breve. Obrigado eu. Adeus.